O mal atormentava uma viúva idosa em sua casa, mas sua fé revelou um portal. Dona Aurora, viúva há 7 longos anos, sentia o peso da ausência de Manuel, seu companheiro de vida, a cada entardecer que chegava. O silêncio na casinha aconchegante, no vilarejo de Palmeiras, era um lembrete constante da falta que ele fazia. Seus dias eram preenchidos com as tarefas habituais: regar as margaridas no jardim, costurar alguns remendos para os netos, fazer o almoço simples de todo dia. Mas as noites eram a parte mais difícil. Até que misteriosamente, a solidão começou a ser preenchida. Todas as madrugadas, pontualmente às 3 da manhã, um calor familiar a envolvia. Era Manuel, voltando para ela, não em espírito, mas em presença viva. Ele se deitava ao seu lado, os braços fortes e carinhosos a abraçando, o sorriso gentil de sempre iluminando a escuridão do quarto. As conversas se estendiam por horas, repletas de lembranças doces da vida que construíram juntos. O dia em que se conheceram na feira da cidade, o primeiro beijo roubado sob o pé de jabuticaba, a chegada dos filhos, as pequenas batalhas e as grandes vitórias. Manuel a fazia rir com suas piadas antigas, contava histórias da roça que só eles entendiam e afagava seus cabelos brancos com a ternura que ela tanto sentia falta. Dona Aurora sentia-se jovem novamente, o coração de idosa vibrando com uma alegria esquecida. Mas quando os primeiros raios de sol despontavam no horizonte, tingindo o céu de tons rosados, Manuel simplesmente sumia, evaporava como névoa da manhã, e a lembrança daqueles momentos era um fantasma que só ela via. Seus filhos, Carla, a mais prática, e Paulo, o mais sensível, ouviam com paciência as histórias matinais da mãe, os olhos marejados de uma preocupação velada. Mãe, a senhora deve estar sonhando. A saudade do pai é grande demais. E o coração da senhora, tão bom, acaba criando essas coisas, dizia Carla, enquanto Paulo, com a voz mansa, sugeria só umas consultinhas com um médico para os nervos, como ele chamava, e para o bem-estar. Dona Aurora, uma mulher de fibra que sempre enfrentou a vida com coragem, tentava acreditar que era coisa da sua cabeça, que a solidão a estava pregando peças e a memória, às vezes traiçoeira, brincava com seus sentimentos. Ela era forte, sempre foi, mas as risadinhas contidas dos filhos, o tom condescendente em suas vozes e os olhares de pena a machucavam profundamente. Não era louca, ela sabia o que sentia, o calor do toque de Manuel, o cheiro de colônia que ele usava, as palavras exatas que ele sussurrava ao pé do ouvido. Não podia ser um sonho. Era tudo tão real, tão palpável. A dúvida começou a corroer sua paz, corroer sua alma, e a angústia crescia a cada manhã que ele se ia, e que seus filhos não a acreditavam. Ela precisava provar. Precisava de uma evidência para mostrar que não estava enlouquecendo, que aquelas madrugadas com Manuel não eram fruto de uma imaginação fértil, ou de um coração solitário. Uma noite, ela pegou o celular, aquele que Paulo lhe ensinara a usar para conversar com os netos, e o posicionou cuidadosamente na cômoda, mirando a cama. Ligou a câmera, certificando-se de que estava gravando, e o deixou ali, a bateria carregada, o modo silencioso ativado. Às 3 em ponto, como um relógio pontual, Manuel apareceu, lindo como sempre, os olhos brilhando para ela com o mesmo amor de outros tempos. Conversaram sobre o futuro dos netos, riram das peraltices da vizinha, e ele a abraçou com a força terna que ela tanto sentia falta. Está gravado, meu filho. Agora eles vão ver a verdade, pensou Dona Aurora, um nó de esperança e medo na garganta. Mas ao amanhecer, quando o sol invadiu o quarto, o celular estava intacto na cômoda, a gravação, sumida. Nenhuma imagem, nenhum som. Ela vasculhou cada pasta, cada canto da memória do aparelho, mas não havia rastro. O pânico gelou suas veias, um calafrio percorrendo sua espinha. O que a senhora está fazendo com o meu celular, mãe? Perguntou Carla, que chegava para o café, já com o avental amarrado na cintura.
Eu tentei gravar minha filha. O Manuel esteve aqui. Mas não tem nada. Carla olhou com uma profunda tristeza no olhar, uma tristeza que Dona Aurora não suportava. Mãe, a senhora precisa de ajuda. Isso não existe. O pai se foi. A senhora precisa aceitar. As palavras de Carla a atingiram como um golpe no peito. Um golpe que a fez duvidar de sua própria sanidade. Ela sentiu que estava perdendo o controle, que estava enlouquecendo. Mas por que a gravação sumiu? Era um sinal. Havia algo mais, algo oculto, sombrio, que não queria ser revelado. Naquela tarde, enquanto arrumava a sala de visitas, um cômodo que guardava tantas histórias e lembranças, os olhos de Dona Aurora caíram sobre o velho quadro de Dona Eulália, sua bisavó, que ficava pendurado acima da lareira de tijolinhos. Uma peça de família, com olhos gentis, sempre a observando com carinho, quase protetor, desde que ela se entendia por gente. Mas naquele momento, a expressão da bisavó parecia diferente. Um brilho estranho e quase malicioso nos olhos pintados. Um calafrio a percorreu, fazendo os pelos de seus braços se arrepiarem, apesar do sol que entrava pela janela. Ela se aproximou, hesitante, os dedos trêmulos, e tocou a tela envelhecida. O frio era cortante, gélido, como se tocasse gelo em pleno verão. Assustada, recuou, seu coração batendo descompassado. Que bobagem, Aurora, murmurou para si mesma, tentando ignorar a sensação arrepiante de que os olhos da bisavó seguiam, um movimento quase imperceptível. A inquietude, agora misturada com um medo real, a levou à igreja. Padre Joaquim a ouviu com atenção. Sentado do outro lado da grade do confessionário, a voz grave e o olhar sereno que sempre a acalmavam. Padre, eu estou ficando louca. Meu Manuel volta todas as noites, me abraça, me beija, me faz sentir amada como antes, mas meus filhos dizem que é delírio, que é a solidão me consumindo. E agora esse quadro da minha bisavó, sinto uma presença estranha, um frio que me arrepia. Estou com medo, padre. Dona Aurora chorou, a angústia sufocando-a, as lágrimas escorrendo por suas rugas. Padre Joaquim franziu o senho, seus olhos fixos no vazio, como se estivesse enxergando além das paredes da igreja. Minha filha, você não está louca, mas corre um sério perigo. Ele explicou, com uma calma impressionante, que algo sombrio poderia estar se alimentando da sua solidão e da sua saudade, usando a imagem de seu amado Manuel para se aproximar. E que o quadro, sendo um objeto antigo e talvez testemunha de muitas vidas e energias, poderia ser um portal, um ponto de conexão para essa presença indesejada. Ele a instruiu a rezar o Salmo 91 7 vezes antes de dormir, com fé inabalável, e o mais difícil, a queimar o quadro. Não o doe, minha filha, não o jogue fora. Queime-o até as cinzas. É preciso destruir o elo, e, para a próxima madrugada, deu a instrução mais perturbadora: confrontar. Na próxima vez que ele vier, não ceda ao afeto. Resista. E pergunte com toda a sua coragem: quem está ali com você? E seja quem for, o que quer que aconteça, repreenda em nome de Jesus, com toda a força do seu coração e da sua fé. Dona Aurora saiu da igreja com o coração aos pulos, o peso das palavras do padre a acompanhando a cada passo. Queimar o quadro da bisavó, uma herança de família, e confrontar aquela presença que parecia tão real, tão Manuel. Teria ela forças para tanto? Naquela noite, depois que a casa adormeceu, mergulhada em um silêncio pesado, Dona Aurora pegou o terço que guardava na gaveta, aquele que Manuel lhe dera de presente no primeiro aniversário de casamento, e ajoelhada ao lado da cama vazia, começou a rezar o Salmo 91 com toda a fé que conseguiu reunir. Sua voz tremeu no início, hesitante, mas à medida que repetia os versos sagrados, sentiu uma força crescente, uma coragem que não sabia que ainda possuía. O relógio na mesinha de cabeceira marcava exatamente 3 em ponto, quando o calor familiar a envolveu novamente. Manuel estava ali, tocando-a com carinho, sussurrando palavras de amor e saudade. Mas ela não cedeu,
não retribuiu o afeto. Seu coração martelava, a garganta seca, a respiração curta. Seus olhos se moveram lentamente para o quadro da bisavó na parede. Dona Eulália sorria. Um sorriso frio, quase perverso, que nunca esteve ali antes. Dona Aurora sentiu o sangue gelar em suas veias. Quem é você? Perguntou, a voz mal saindo, trêmula de medo, mas firme na resolução. O sorriso do Manuel vacilou, como uma vela prestes a apagar. Sou eu, Aurora, seu Manuel, seu eterno amor. Não, ela balançou a cabeça devagar, as lágrimas escorrendo quentes por seu rosto. Você não é ele. Meu Manuel partiu. Deixe-o descansar em paz. Num piscar de olhos, o sorriso sumiu por completo. Os olhos do Manuel escureceram, as pupilas dilatadas até ficarem negras como a noite sem estrelas. A voz engrossou, áspera, profunda, carregada de uma fúria antiga e malévola. Não importa quem eu sou. Importa que eu sou o motivo da sua alegria todas as noites. O motivo pelo qual você se sentiu amada de novo. Você sabe que é verdade, sentiu-se amada como nunca, não foi? Ele ergueu a mão, os dedos frios e longos tocando seu rosto, sua pele enrugada. Foram as melhores noites da sua vida. Você nunca sentiu isso com ninguém, só comigo. E seus filhos? Onde estão eles quando você precisa? Eles não se importam, Aurora. Estão ocupados demais com suas vidas fúteis, esquecidos de você, velha e sozinha. Não sou eu quem te faz companhia? A voz dele era pura maldade, sussurrando mentiras, tentando corroer sua fé, sua confiança na família, alimentando a solidão. Saia do meu Manuel, deixe ele em paz, e não minta sobre meus filhos, gritou Dona Aurora, sua voz tremendo, mas agora com uma força que vinha do fundo de sua alma, da sua fé. Apertou o terço na mão. Em nome de Jesus, eu te repreendo. Saia do meu marido agora e desta casa. O corpo do Manuel se contorceu violentamente, um rosnado de fúria desumana. Pare com isso. Cala essa boca, velha. Ele rugiu, sua voz ecoando por todo o quarto, fazendo as janelas chacoalharem. Dona Aurora continuou, as palavras do salmo e as instruções do padre ecoando em sua mente. Eu te repreendo, você não tem poder sobre ele, sobre esta casa. Eu ordeno, em nome de Jesus, saia. A entidade soltou um grito ensurdecedor, um som que não parecia pertencer a este mundo, um grito de dor e raiva. Mãos geladas, que não eram mais as de Manuel, agarraram seu pescoço, apertando com força sufocante. O ar sumiu de seus pulmões. Sua visão começou a escurecer, e por um instante, sentiu que aquele seria seu fim, que a escuridão a engoliria para sempre. Mas mesmo sem ar, mesmo com tudo girando ao seu redor, ela se agarrou à sua única esperança, à sua fé inabalável. Em nome de Jesus, eu te repreendo, Dona Aurora conseguiu gritar, com as últimas forças que ainda lhe restavam. Os olhos do Manuel estavam tomados pela escuridão total. A fúria nele era avassaladora, uma onda de ódio puro. Pare de orar, sua velha estúpida. O grito foi tão alto que fez as paredes da velha casinha tremerem. Elisa tentou se soltar, mas não tinha mais forças. Sua visão embaçou, e o quarto girava ao seu redor. Seus olhos pesaram. A última coisa que viu antes de tudo escurecer foi o quadro na parede. E a mulher pintada ali, Dona Eulália, com o sorriso perverso ainda nos lábios, acenava para ela, como que se despedindo com zombaria. Então tudo ficou preto. Dona Aurora desmaiou. Quando o dia amanheceu, trazendo um novo sol sobre Palmeiras, Dona Aurora despertou com um sobressalto, o peito subindo e descendo em respirações ofegantes. Seu corpo inteiro tremia, o pescoço levemente dolorido, mas a sensação de aperto havia desaparecido. O terror da noite passada ainda estava impregnado em sua pele, como um suor frio, como se o toque daquela coisa,
daquela entidade que fingia ser seu amado Manuel, ainda estivesse ali, pressionando-a, sufocando-a. Ela sentou-se na cama num movimento brusco, o coração disparado. O que aconteceu? Como tudo terminou? Ela piscou algumas vezes, tentando focar a visão. O quarto estava claro. O sol entrava suavemente pelas frestas da cortina florida, iluminando os objetos familiares. Tudo parecia normal, mas não estava. Nada estava. Olhou para o lado e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Manuel não estava ali. Seu lado do colchão estava vazio, o lençol intocado, como se ele nunca tivesse se deitado. Mas, mais importante, a opressão, o peso sufocante que a envolvia todas as manhãs, havia se dissipado. O ar parecia mais leve, o silêncio não era tão pesado, mas sim, acolhedor. Ela passou a mão pelo pescoço, sentindo a leve ardência. Aquilo foi real, ela sabia que foi. Sentindo uma força inesperada, Dona Aurora se levantou. Havia algo mais a fazer. Ergueu o olhar e prendeu a respiração. O quadro da bisavó ainda estava ali. Ele permanecia pendurado na parede, intacto, com a mesma moldura antiga, a mesma mulher de olhar agora, estranhamente, neutro. Mas Dona Aurora não se enganava mais. Ela sabia que ele não podia continuar ali. Precisava ser destruído, como o padre Joaquim havia instruído. Dona Aurora ficou de pé diante do quadro, observando aquela pintura uma última vez. A mulher da tela continuava lá, com o mesmo olhar, os mesmos traços delicados, mas agora sem o sorriso perverso. Mas agora Dona Aurora enxergava além da tinta e da moldura. Ela sentia. Havia algo preso ali, algo que não pertencia a este mundo, algo que se alimentava da dor e da solidão. Respirando fundo, levou a mão ao terço pendurado em seu pescoço e apertou-o com força. Não estava sozinha. Com um único movimento decisivo, agarrou a moldura e a arrancou da parede. O quadro era mais pesado do que parecia, como se houvesse um peso invisível, uma carga de sofrimento sobre ele. Dona Aurora ignorou o tremor em suas mãos e caminhou até a porta dos fundos, saindo para o quintal. O sol brilhava forte no céu azul de palmeiras, mas o calor da manhã não afastava o frio que subia por sua espinha. Ela sabia que o que estava prestes a fazer era necessário, era um ato de libertação. Colocou o quadro no chão sobre a terra seca do quintal e ajoelhou-se ao lado dele. O padre Miguel havia dito para orar antes de queimá-lo. Dona Aurora fechou os olhos, segurando o terço contra o peito, pedindo forças. Senhor, eu clamo a ti neste momento. Peço pela alma de Marisa, a antiga moradora dessa energia sombria, e por minha bisavó Eulália, que todo o sofrimento que ela e outras carregaram em vida não as aprisione mais. Que elas possam descansar em paz, e que todo o mal que ainda esteja ligado a este quadro seja agora quebrado e destruído. Em nome de Jesus. O vento soprou de leve, balançando as folhas das árvores do quintal. Elisa sentiu um arrepio subir por seu corpo, mas não hesitou. Pegou a garrafa de álcool que havia trazido da cozinha e derramou sobre a tela, encharcando-a completamente. O cheiro forte tomou o ar, misturando-se com o aroma de terra úmida. Ela pegou os fósforos, enquanto seus dedos tremiam, mas sua fé permanecia inabalável, firme como uma rocha. Que tudo que é impuro seja consumido agora, que toda sombra desapareça, que a luz de Deus prevaleça. Riscou o fósforo e atirou sobre o quadro. As chamas surgiram imediatamente, lambendo a madeira e o tecido, engolindo a pintura rapidamente. O fogo crepitava alto, estalando contra a superfície encharcada de álcool, um espetáculo assustador, mas libertador. Dona Aurora permaneceu de joelhos, observando as chamas consumirem cada pedaço daquela tela amaldiçoada, e então ouviu os gritos. Um som aterrorizante vindo de dentro de sua própria mente, um eco de tormento. Gritos de dor, gritos de desespero. Eram muitos, misturados,
vozes distorcidas que ecoavam em sua cabeça, sussurrando, chorando, amaldiçoando-a, amaldiçoando o nome de Deus. Dona Aurora fechou os olhos com força e segurou o terço ainda mais firme contra o peito. O Senhor é meu refúgio. O Senhor é minha fortaleza. Em ti confio, bradou com a voz firme, sem desviar os olhos do fogo. A fumaça subia em espirais escuras e então dançou no ar. Por um breve momento, Dona Aurora viu formas surgirem no meio da fumaça negra. Rostos distorcidos, expressões de sofrimento, sombras se contorcendo como se lutassem agonizantemente contra as chamas que as devoravam. O vento soprou forte, um vendaval súbito, e a fumaça se dispersou no céu. Os gritos cessaram abruptamente, e as chamas diminuíram aos poucos, até que restaram apenas brasas fumegantes e cinzas espalhadas pelo chão, um montinho escuro que representava o fim de um pesadelo. Dona Aurora respirou fundo, sentindo o peso que carregava finalmente se dissolver, uma leveza em sua alma que ela não sentia há muito tempo. O quadro não existia mais, e com ele, tudo que o acompanhava havia desaparecido. O sol já havia se posto quando Dona Aurora ouviu o som familiar da chave girando na fechadura. Ela estava na cozinha, terminando de pôr a mesa, preparando um bom café coado, pão de queijo quentinho e bolo de fubá, quando Carla e Paulo entraram, tirando os sapatos com um suspiro cansado. Mãe, viemos te ver. Tivemos um dia longo na cidade. Mas algo me incomoda, senti um frio na espinha a noite toda, disse Paulo, o rosto pálido e cansado. Carla a abraçou, os olhos marejados de uma preocupação genuína. Mãe, a gente te ama tanto. Perdoa a gente. A senhora sempre foi forte, e a gente estava cego pela nossa própria pressa, nossa própria vida. Nunca deveríamos ter duvidado da senhora. Dona Aurora os olhou, sentindo um calor no peito que há anos não sentia. Um calor diferente daquele que a entidade lhe trazia. Meus filhos, eu sei que vocês me amam. E eu sei o que aconteceu. Não foi sonho. Não foi delírio. Ela contou tudo, com riqueza de detalhes, sem omissões. Carla e Paulo, ao invés de duvidarem ou sorrirem com condescendência, a ouviram com uma seriedade nunca antes vista, os rostos tensos, mas os olhos fixos e atentos. A gente acredita na senhora, mãe, disse Paulo, a voz embargada, os olhos firmes. A gente sente a verdade em suas palavras. A senhora sempre foi nossa fortaleza. E a gente estava cego pela nossa própria pressa, nossa própria vida, esquecendo de olhar para quem mais importa. Nosso médico, por precaução, fez exames e disse que a senhora está perfeita, mãe. É uma fortaleza. Naquele momento, Dona Aurora sentiu o mal ir embora para sempre. Não só o do quadro, o da entidade que tentava se alimentar da sua solidão, mas o da incompreensão, o da distância que o tempo e a vida corrida haviam colocado entre ela e seus filhos. O médico, chamado por Carla e Paulo por precaução, fez exames completos e confirmou que Dona Aurora estava com a saúde perfeita, e sua mente mais lúcida do que nunca. Não era delírio, era uma história de fé, de coragem, de amor. Dona Aurora sorriu, lágrimas de alívio escorrendo por suas rugas. Seus filhos a abraçaram forte, e naquele abraço apertado, ela sentiu a verdadeira paz, o calor real da família que sempre a amou. Dona Aurora, a mulher de fé, inabalável, a mãe que enfrentou o desconhecido com a oração no coração, provou que o amor e a oração são o escudo mais poderoso contra as sombras que tentam nos roubar a paz. A família, agora mais unida do que nunca, prometeu que estaria sempre ao lado dela, para ouvir suas histórias e honrar sua sabedoria, sentados na varanda da casinha em Palmeiras, a tomar café coado, o cheiro de bolo no ar. Eles haviam reaprendido o valor da escuta, da presença, da fé que se manifesta na união e no carinho entrelaçado. Dona Aurora, com seu semblante sereno e a alma em paz, tornou-se um farol de fé, sabedoria e resiliência, a prova viva de que a idade traz não só rugas e histórias, mas uma força interior capaz de mover montanhas e de unir corações,
protegendo-os de toda sombra e de toda solidão, irradiando luz e amor por onde passava. Pense bem, você acredita que a fé pode afastar o mal e fortalecer os laços familiares, ou tudo isso não passou de uma grande coincidência? Compartilhe sua reflexão nos comentários. E não se esqueça de curtir este relato e de se inscrever para mais histórias que tocam a alma. Um abraço apertado e até a próxima, de coração para coração.